Olá, sou o professor Alberto Diniz, do Departamento de Engenharia Mecânica da UNB. Mais uma aula, curso de vibrações industriais, destacando as aplicações industriais e tecnológicas de vibrações na engenharia mecânica. Nós estamos no módulo sobre medição da vibração e nessa segunda aula vamos falar sobre os medidores de vibração. A gente começa apresentando os mais simples, óbvios, são os dispositivos ópticos, que são simplesmente indicadores de vibração. Você pode, para saber se uma máquina, se um equipamento está vibrando ou não, simplesmente fazer um desenho desse, colar uma tira dessa aqui na máquina e você vai visualizar se a máquina está vibrando, né? A mudança na imagem, no formato, né? Então vai oscilar. Se a máquina estiver, né, vibrando, a imagem vai se movimentar junto, você vai ter uma ideia, né, um valor indicativo aí, né, da amplitude de vibração da máquina, amplitude pico a pico, né, vibração total da máquina no tempo. Tá? Você pode até usar esses equipamentos para medições bem precisas, mas você vai precisar usar microscópios, coisa que é feita simplesmente em laboratório, em situações especiais. Nós temos hoje dispositivos medidores, transdutores e sensores muito melhores do que isso. Mas você pode simplesmente, se você quer indicar se a vibração existe ou não, usar esse sistema das linhas cruzadas. Pode ser feito com lixas, né? Então é a mesma coisa, só que aí você vai ter a lixa, né, se esfregando em alguma coisa, vai deixar marca nessa lixa para dizer que funciona. Às vezes, ao invés de você ter o sistema de linha cruzada, você pode ter simplesmente o desenho de um triângulo, e aí você consegue também, né, pela variação, né, do desenho, né, da imagem, você ter uma medição, uma ideia do que está acontecendo com a máquina. É interessante porque a gente até pensou usar uma ideia parecida com essa, bem semelhante, para avaliar o deslocamento de um pino de cisalhamento nos anéis de direcionamento de uma turbina, né, hidráulica, de uma grande usina hidrelétrica. Né? Era um local difícil de medição, a gente precisava saber se o pino estava saindo da posição ou não, e aí uma maneira simples era prender um desses feixezinho laser, né, essas canetinhas apontadoras de quadro, no pino de cisalhamento, colocava um papel quadriculado do lado oposto, um celular filmando, poderia ser simplesmente um celular, poderia ser uma câmera. Tá? Era um local quente, difícil acesso, a gente não podia ficar lá, mas os equipamentos podiam ficar. Né? E a gente conseguiria filmar, então, o movimento do ponteiro laser e que indicaria a movimentação da máquina também. Ou seja, quando você conhece bem os fundamentos da medição de vibração, quando você tem essa capacidade de entender fenômenos da engenharia mecânica, você vai encontrar soluções interessantes. Tá? Bom, considerando aí já a história, né, dos medidores de vibração, os vibrógrafos, né, são instrumentos mais antigos, mas foram dos primeiros a serem usados, são o que a gente chama de um dispositivo sísmico, né, porque ele tem uma massa que se movimenta em função da força da vibração que chega aqui. Quer dizer, então a máquina, você colocava isso em cima da máquina, a vibração da máquina fazia essa massa se movimentar, você selecionava a massa e a mola de tal forma que a vibração dessa caneta ficasse dentro dos limites que você desejava. Tinha lá uma fita passando o tempo todo com velocidade constante, e você então podia indicar, né, riscava diretamente a vibração nessa fita. Tá? O sistema indireto é aquele que incorporou, né, um circuito eletrônico, né, onde você então tem a movimentação da massa igualzinho lá, sintonizado, calculado a massa e a mola de tal forma que você tem as faixas de deslocamento que você deseja. Um transdutor de deslocamento, quer dizer, um medidor de deslocamento, ele vai transduzir, né? Essa expressão é bom que a gente guarde. Um transdutor, ele tem uma parte sensora, né? Ele é um sensor que sente o movimento, no caso desse daqui da figurinha, ele sente o deslocamento e ele traduz isso, né? Passa isso para um sinal eletrônico. Tá? Então ele gera, né, uma tensão elétrica que é amplificada e que vai acionar o dispositivo registrador da vibração. Tá? Então, são dispositivos também que funcionam. Tá? Tem uma observação aqui muito interessante que a gente não deve esquecer. Nós vamos falar ao longo do curso de, né, análise no tempo, análise na frequência, mas, na verdade,
né? Todas as medições são feitas no tempo. Nós vivemos num mundo em que o tempo evolui, não tem frequência evoluindo aqui, tem tempo evoluindo. E conforme o tempo passa, você vai registrando a vibração da máquina. Aí sim, alguns equipamentos possuem a possibilidade de transformar esse registro do tempo num registro em frequência. E aí a gente vai ter informações e vai permitir análises interessantes do fenômeno vibratório que nós estivemos estudando. Indo em frente aqui, esses sim são os medidores mais utilizados, os medidores eletromecânicos, ok? O acelerômetro, você já ouviu falar dele muitas vezes, ok? Né? Laboratório de vibrações, a gente usa acelerômetro direto, então você coloca o acelerômetro em contato com a estrutura, com a máquina, com o equipamento que está vibrando e ele mede, né, a vibração, né, indicando esse valor em aceleração. Ele mede a aceleração com que a máquina, o equipamento, a estrutura está vibrando. O sensor de deslocamento, tá? Então, normalmente são sensores capacitivos, indutivos, você vai então ter uma informação a respeito da vibração, do movimento de eixo, né? Normalmente o sensor de deslocamento funciona bem em baixa frequência, e aí você tem uma medição relativa, os acelerômetros são absolutos, né? Muito utilizado na indústria ainda são os medidores de velocidade, né, chamados de vibrômetros, ok? Que te dão a informação da velocidade do movimento de vibração. Então, a gente viu na aula anterior, né, na videoaula anterior, né, que a gente pode medir deslocamento, velocidade e aceleração da vibração. E tem vantagem de você medir uma coisa e outra. E quando a gente usa o vibrômetro, né, o vibrômetro é um medidor de velocidade. Tá? Então, os sensores eletromecânicos mais usados, o sensor de deslocamento, mede o deslocamento, acelerômetro, mede a aceleração da vibração, o vibrômetro, mede a velocidade da vibração, e o tacômetro. O tacômetro, muitas vezes, ele é usado como um elemento de referência em análise de ordem ou coisas assim, né? Porque o tacômetro ele tem um elemento sensor que vai medir a rotação. Então, ele vai medir quantas voltas um rotor está dando num determinado intervalo de tempo. Tá? Então, ele vai ter no rotor um elemento de referência e cada vez que aquele elemento passa na frente do sensor, ele solta um pulso e esse pulso, então, vai sendo contado e você mede, então, qual é a rotação da máquina. Tá? Então, equipamentos bastante utilizados e nós vamos falar ao longo do curso e um pouquinho aqui para frente sobre eles. Tá? Bom, existem medidores laser também. Várias figurinhas. Essas várias figuras são da Brewer Kia, né, que é essa fabricante conhecida por todo mundo como BIK. Hoje ela se associou, não sei quem comprou quem, mas ela está junta com uma outra empresa alemã, a HBM, né, que era antiga também, a HBM. Né? A BIK ela existe desde 1943, um negócio assim. E a HBM já é mais de 1950, quer dizer, então não faz muita diferença não. Tá? Mas recentemente que elas tiveram, né, fizeram essa união entre elas, né? Tá? O HBM, a BIK, B e K são o nome, né? Brewer e Kier são o nome de pessoas que se associaram para formar a empresa. O Brewer vendia e o Kier era o engenheiro que projetava as máquinas, né? A HBM também, né? São lá, mas já não vou saber dizer o nome do engenheiro alemão, tá certo, né? E o M é de medição, né? Sistema de medição, tá ok? Técnicas de medição, tá certo? Bom, o sistema laser é simplesinho, você vai ter então um emissor de feixe laser, ele vai estar em contato com a máquina que está vibrando, você aponta o laser para a máquina que está vibrando, e aí você recebe essa informação de volta, e aí você consegue fazer, usando esses efeitos Doppler e tudo mais, você consegue medir a vibração da máquina. É muito comum não, existe também, tá certo? Os medidores de vibração que usam termografia. Tá? Então, ele vai medir, né, a temperatura, né, de quem está vibrando, e aí de lá ele tira uma informação sobre isso. Bom, eles são mais complicados de usar, e então é mais fácil você encontrar medidores laser e usar medidores laser. Eles têm precisão, exatidão, tá? E bom custo, né, comparado com esses que usam termografia. Tá? Bom, pensando aqui num sistema
medição de vibração que a gente usa na indústria de maneira geral, ok? Tá? Normalmente ele vai ter um elemento sensor, então é aquele que sente o sinal e transforma esse sinal em tensão elétrica. Então você pode chamar isso também de transdutor. Tá? Então o transdutor, ele tem lá, por exemplo, um transdutor de pressão. Ele vai ter lá uma películazinha, tá certo? Uma membrana, né? Tá? Essa membrana vai receber a pressão, ela vai se deformar, vai produzir uma tensão elétrica. Enquanto a membrana está se deformando, ela é um sensor. Quando essa deformação se transforma em tensão elétrica, é um transdutor. Normalmente, quando a gente mede vibração, nós já dissemos isso, o sinal tem algum valor muito baixo. Né? A energia de vibração normalmente é pequena e a dificuldade de você medir, né, o deslocamento, a saída do sistema vibrante por causa da impedância mecânica é grande. Então, normalmente a gente vai ter que condicionar o sinal. Tá? Isso implica, às vezes, em transformar o tipo de sinal que você está recebendo. Os acelerômetros eles produzem carga elétrica e o condicionador de sinal vira isso em tensão e amplifica esse valor. Essa tensão amplificada vai ser enviada por um elemento de processamento de sinal. Certo? Pode ser um analisador de sinais, pode ser simplesmente um medidor de vibrações. Tá? E aí você vai, então, poder apresentar os seus resultados. Né? Vai ser um registro gráfico, ou um valor numérico, um número lá, tá certo? Ou a variação do ponteirinho, mostrando que está vibrando, quanto que está indo, quanto que não está, dependendo da característica do elemento. Os processadores de sinais, né? Ou os elementos de processamento de sinal, eles podem ser analisadores de sinais com uma série de funções que vão fazer a transformada do sinal do domínio do tempo para o domínio da frequência e assim por diante. Tá? Bom, nessa aula a gente vai focar no elemento sensor. Normalmente a gente vai falar dos sensores de proximidade, tá? E nós vamos falar também dos acelerômetros, tá? São os mais usados. Sensores de proximidade para máquinas grandes e baixas rotações, normalmente para a gente avaliar o posicionamento de eixos, né, e a folga nos mancais, e os acelerômetros para um uso geral na indústria automotiva, indústria de processamento, indústria metal mecânica, a gente trabalha com acelerômetros sem problema nenhum. Tá? São os mais usados. Antigamente eram mais caros, hoje são mais baratos. Hoje você tem acelerômetro nos celulares e tudo mais. Tá? Então é fácil da gente, né, ter acesso a esses sensores hoje com um custo bem menor e a gente pode usar eles nos sistemas de medição na indústria sem problema nenhum. Tá? Bom, os tipos de transdutores de vibração. Tá? Bom, aí a gente classifica esses transdutores, aqueles que transformam a vibração sentida em tensão elétrica, em transdutores geradores e não geradores, pré-amplificados e não pré-amplificados, sensores sísmicos e não sísmicos. O sísmico, eu já falei para vocês, o acelerômetro e o vibrômetro são aqueles que têm uma massa, né, que se movimenta e o movimento dessa massa é devido à vibração que ela recebe, né? Então o sisteminha recebe vibração, a massinha mexe e conforme essa massinha se movimenta, você tem uma indicação da vibração. Os acelerômetros são sísmicos, os vibrômetros são sísmicos. Os não sísmicos vão ser os sensores capacitivos, indutivos, que normalmente são os sensores de posição, os sensores de proximidade, que a gente diz, sensores de deslocamento. Posição não é um bom nome para ser usado no caso de sistemas dinâmicos, tá ok? Tá? O que é um gerador e um não gerador? Um sensor, um transdutor, gerador, é aquele que gera carga elétrica, tá certo? Ou gera tensão com funcionamento. O acelerômetro, ele tem um cristal piezoelétrico que, conforme ele recebe pancada, ele produz carga elétrica. Tá? Enquanto que o vibrômetro, você vai ter uma bobina se movimentando no campo magnético e esse movimento da bobina gera tensão. Ok? Tá? Os sensores não geradores, né, são aqueles que vão precisar de uma alimentação, né, uma tensão de alimentação para funcionar. Tá? Então, agora há pouco eu falei do capacitor, do indutor, eles têm que ser alimentados com uma tensão, aí a capacitância vai variar, ou a indutância vai variar, mas eles são limitados no uso pela tensão de alimentação. Tá? E aí nós temos sensores sísmicos e sensores não sísmicos. Né? Já falei bastante do sísmico, eles têm que ter um vínculo, tá certo? Tem que estar preso, tem que estar montado sobre o corpo vibrante, tá ok? Bom,
Corrigindo. Quanto aos sensores sísmicos e não sísmicos, já falamos deles. Então, o sensor sísmico, eles são montados diretamente sobre o corpo vibrante, sobre a estrutura, a máquina, o equipamento, e não precisa de vínculo externo nenhum. E eles normalmente vão te dar uma informação absoluta sobre a vibração. Os não sísmicos, por outro lado, eles são montados externamente. Ele não tem contato com a máquina, o que é muito bom em determinados casos. Tá? Mas só que nesse caso, os não sísmicos, né, eles precisam sempre de uma referência. Tá? Bom, sensores pré-amplificados e não pré-amplificados, pelo nome você já tem uma ideia do que está acontecendo. Né? Quer dizer, como eu disse, a informação de vibração ela é muito baixinha, um valor muito baixo, a gente precisa amplificar isso para poder, né, ter um sinal, um registro que a gente possa usar com facilidade. Quando ele é pré-amplificado, ele já tem dentro do próprio transdutor o circuito de amplificação. Senão, ele vai precisar daquele elemento condicionador e amplificador do sinal. Então, nós vamos falar mais detalhadamente na frente. Isso acontece principalmente com acelerômetros. Os acelerômetros mais comuns, mais utilizados, são os acelerômetros piezoelétricos não pré-amplificados. Hoje em dia, os pré-amplificados estão ganhando mercado. Bom, falando agora do transdutor de deslocamento. Então, algumas informações chaves para você guardar aí. Tá? O transdutor de deslocamento é um sensor de proximidade sem contato. Tá? Então, você vai ter, por exemplo, um eixo da máquina, o eixo está aqui, tá certo? E você vai ter um sensor de proximidade aqui perto. Ele vai pegar quando o eixo da máquina está se movimentando. Tá? Normalmente ele vai possuir um oscilador de alta frequência para fazer ele funcionar e pela variação, né, desse oscilador ele gera corrente, essa correntezinha vai ser o indicador, né, da intensidade da vibração. Tá? Normalmente esses sensores, por não ter contato, são sem contatos, eles não sofrem desgaste, tá? E eles medem, além de medir o deslocamento, eles medem também o deslocamento estático. Tá? Então, se o eixo está vibrando, está medindo o deslocamento da vibração. Se o eixo tem um movimento qualquer aqui, tá certo? Saiu do lugar, esse movimento estático ele também pega. Tá? Um sinal DC, né, que ele gera dali. Tá? O interessante é que os transdutores de deslocamentos eles fazem uma medição do deslocamento relativo entre o sensor e o eixo. Se por acaso você montou esse sensor sem contato, numa estrutura que está vibrando, mas o eixo está fixo, ele está medindo a variação da folga aqui entre os equipamentos, né? A proximidade entre o eixo e o sensor está medindo isso porque o sensor está vibrando. Tá? E quando eu falo em medir proximidade, é porque normalmente eles são chamados de proximíters, medidores de proximidade. Okay? Um grande fornecedor de proximíter, bastante comum aqui no Brasil e em outros países também, é uma empresa canadense, a Vibrosystem, né, que tem que falar o Mzinho no final. É uma empresa interessante, começou com alguns professores, pesquisadores da universidade lá no Canadá, que começaram a desenvolver e melhorar os sensores, e aí depois os caras resolveram montar a empresa e ganham muito mais dinheiro do que se continuasse dando aula que nem eu. Tá? Os proximíter são transdutores de deslocamento, são sinônimos, é um nome em inglês para isso daqui. Certo? Eles permitem a monitoração contínua de máquinas e equipamentos. Normalmente eles são posicionados próximo do mancal de deslizamento. Tá? E aí você vai ter a função deles de medir se está tendo, né, uma diminuição da folga, uma vibração muito grande ou não. Tá? Então, eles são montados, já que eles são sem contato, eles não sofrem desgaste, eles podem ficar montado junto do eixo que está girando, que está se movimentando, tá? Continuamente, e vão servir de alarme, né? No sentido se essa folga começar a diminuir, se o eixo começar a vibrar muito. Tá? Eles também permitem fazer uma avaliação do desgaste do mancal. Né, um mancal de deslizamento, né? Normalmente o mancal de escora, né, que eu queria dizer isso, o mancal de escora é um mancal de deslizamento. Só que o mancal de deslizamento normalmente vai guiar o eixo, né? Então o eixo vai, né? E o mancal de escora está suportando a estrutura. Então, um sensor de proximidade num mancal de escora vai permitir a avaliação do desgaste.
Então, ele está medindo quanto que o mancal está suportando a estrutura, tá? E se a distância começa a diminuir, tá? Ele aciona alguma coisa para parar a máquina, para desativar, de maneira que não venha a danificar o mancal, que não venha a comprometer toda a estrutura, na verdade. Ok? Ah, bom, os transdutores de deslocamento mais comuns aí que a gente tem, que eu ouvi falar, a Vibrosystem fabrica sensores capacitivos e sensores indutivos. Tá? O vibrômetro, que é o transdutor de velocidade, tá? É um sensor eletromecânico, né? A gente já disse isso, eletromecânico, eletrodinâmico, né? Ou seja, a dinâmica dele gera a variação da eletricidade, a variação da tensão elétrica. Tá? O que a gente tem? Como se fosse uma molazinha. Então, o vibrômetro, né? Ele tem uma massinha, essa massa vai fazer com que a mola mude de posição, né? Varie, comprimento, etc. e tal, e essa mola vai se movimentando dentro de um campo eletromagnético. É claro, a variação disso lá vai produzir variação de tensão. Tá? Uma variação de tensão maior do que a gente tem, né, com um acelerômetro, maior do que a gente tem com um transdutor de deslocamento. Tá certo? Então, a tensão ela é diretamente proporcional à vibração. Tá? E é interessante que a vibração, como nós vimos na aula passada, ela é quantificada tanto pela amplitude como pela frequência. Tá? E quando você tem essa mola se movimentando no campo magnético, a tensão vai variar em função tanto da amplitude como da frequência de vibração. Tá? Por isso que a gente diz que um transdutor de velocidade é capaz de medir a severidade da vibração. Diz aqui que ele é autogerador, né? Ou seja, o transdutor de velocidade ele gera a tensão. Tá? Aí, em compensação, para ele poder dar conta disso, você tem que ter mola, campo magnético, etc. e tal, acaba sendo um elemento pesado e volumoso. Bom, é verdade que o avanço tecnológico hoje já permite você ter vibrômetros de bolso, né? Um elementozinho bem pequenininho, é claro, com uma limitação nas amplitudes e nas frequências que ele mede, tá? Porque a gente tem que ter essa massinha sísmica se movimentando lá. Tá? Ele vai trabalhar bem em médias frequências, mas na baixa, na alta, ele começa a ter limitações, tá? Mas ele também te dá, como a gente falou na aula passada, como a gente está medindo velocidade, ele te dá uma boa visão do que está acontecendo em todo o intervalo de frequência de interesse. Ok? Tá? Eles são muito suscetíveis aos campos magnéticos que aparecem, né, no ambiente. Quer dizer, então, apesar de se você colocar o vibrômetro com o ponteirinho apontando aqui na vertical, né, qualquer vibração, né, na horizontal, lateral aqui, vai afetar o resultado. Então, ele é muito sensível a isso. Né? Então, aqui a gente tem umas figuras, fotinhos aqui, que mostram os transdutores de velocidade, os vibrômetros, né? Tá? Então, veja aqui mais ou menos o tamanho que ele vai ocupar. Você vai segurar isso aqui, mas isso aqui é o elemento de indicação, processamento da informação e indicador. Né? E aqui o equipamento que você vai colocar na máquina. Existem alguns que são bem maiores do que esse daqui, e aí muda a faixa de vibração que você está medindo, as frequências que você consegue pegar com ele. Né? Nós vamos fazer vídeos, né, separados, falando só sobre o transdutor de deslocamento, só sobre o transdutor de velocidade, e aí a gente vai entrar em mais detalhes. Né? Aqui a gente tem um fabricado pela Look, que é um medidor, né, um fabricante de sensores e medidores bastante tradicional, faz multímetros, voltímetros e faz também vibrômetros com ampla faixa de utilização, diferentes modelos, etc. E tal. E esse aqui é um bem pequenininho, aquele que eu falei, que é o medidor que você coloca no bolso. Né? Então ele tem o elemento sensível aqui, a massa sísmica está aqui dentro. É claro que a massa é pequena, então isso vai limitar as frequências que você consegue trabalhar com isso. E aí a gente entra mais em detalhes quando a gente fizer um vídeo só sobre vibrômetros.
Vamos falar agora, então, dos transdutores de aceleração, os chamados acelerômetros. Normalmente são cristais piezoelétricos, que a característica do cristal piezoelétrico é que quando ele sofre um esforço, quando ele recebe uma pancada, ele produz carga elétrica, ele gera uma carga elétrica. Uma carga elétrica em picocúlomбs, quer dizer, então um valor muito pequeno, tá? Por isso que normalmente os acelerômetros piezoelétricos exigem equipamentos complementares para medição. Um condicionador de sinal, um amplificador de sinal, para que você tenha uma medição útil, confiável e num valor aceitável para você usar. Tá? A principal característica de um acelerômetro, né, é que o sinal de saída é integrável, ou seja, ele está medindo a aceleração, mas você consegue, usando um circuito eletrônico de integração, transformar aquele sinal de aceleração em sinal de velocidade, integrando uma segunda vez, transformar isso em sinal de deslocamento. Então você consegue, com o acelerômetro, fazer medições em alta frequência, onde é melhor você medir a aceleração, mas ele também tem, dentro de determinadas limitações de frequência, a capacidade de trabalhar em média frequência e em baixa frequência também. Então você consegue pegar o sinal e integrar. Eu quero saber qual é o deslocamento associado àquele sinal de aceleração. Integra duas vezes, você tem essa informação. Os transdutores, né, de aceleração piezoelétrico, eles são muito precisos, ou seja, tem uma exatidão no valor dele e são muito robustos, né, suportam, né, vibração de alta intensidade, pode trabalhar em vários ambientes e te dão uma informação confiável. O problema é que o sinal de saída é fraco, tá? E de alta impedância. A alta impedância significa que quando você acopla os outros equipamentos, o sinal de aceleração ele não te ajuda, né? É difícil de você passar isso para os outros equipamentos. Mas ele tem alta impedância, a informação é transferida com mais dificuldade. Tá? E sem falar que o sinal é fraco. Então a gente normalmente vai ter que pegar a carga elétrica gerada, transformar isso em tensão elétrica, amplificar essa tensão elétrica para ter uma medição aceitável, né, com um acelerômetro. Né? Bom, o acelerômetro, como o vibrômetro, é um sensor sísmico, ou seja, tem uma massinha dentro do acelerômetro se movimentando, excitada pela vibração da máquina. Então, você quer medir a vibração da máquina que está aqui embaixo, você coloca o acelerômetro sobre ela, a máquina vai vibrar, essa massinha vai vibrar, e com o movimento dessa massinha, ela vai então fazer, né, a pancada em cima do sensor piezoelétrico, ele vai produzir carga elétrica, que vai ser transformada em tensão, né, de maneira que, e amplificado, para você ter um sinal, né, indicador da vibração da máquina. Então, para a gente fechar, vamos mostrar só umas figuras de alguns transdutores de aceleração, alguns acelerômetros piezoelétricos. Né? Esses aqui são acelerômetros fabricados pela BIK, são acelerômetros comuns que a gente tem por aí. Eles são uniaxiais, ou seja, eles medem a vibração nessa direção aqui, tá? na direção alinhada com o corpo principal. A BIK também tem sensor, né, triaxial. Então, esse daqui é um modelinho triaxial, né? Você tem um cabo só, mas aqui dentro você vai ter, então, 3 massas funcionando, e aí elas é capaz de fazer medição nas 3 direções, X, Y e Z. Né? Alguns sensores são bem robustos, né, e apropriados para trabalhar em alta temperatura, em ambiente agressivo, com um campo magnético intenso, temperatura alta. Então, eles são o que a gente chama dos acelerômetros industriais. Eles já são feitos para você fixar ele na máquina, eles têm um cabo longo, tá, para que você possa fazer medição com eles. Tá? Interessante do cabo nesses sensores, né, que normalmente eles têm um amplificador do sinal. O que acontece? Você está medindo, você instala esse sensor na máquina e o equipamento indicador medidor está longe, porque se o sensor tem que resistir a um ambiente agressivo, o instrumento de medição sofreria também essa agressividade do ambiente. Então a gente coloca ele longe. Para que o sinal possa ser transmitido até o elemento medidor, indicador da vibração, o analisador de sinais, a gente tem normalmente um amplificador pelo meio do caminho. Como selecionar então o sensor? Bom, a gente tem que pensar. Se você está interessado em medir distância, a posição, um deslocamento relativo, folga, a gente usa um sensor de deslocamento. Se você tem pouca transmissibilidade da vibração, que acontece em máquinas muito grandes,
Porque normalmente você coloca um acelerômetro no mancal da máquina. Mas se a máquina é muito grande, se a vibração até o mancal ela chega com uma transmissibilidade muito pequena, um sensor de aceleração não vai funcionar. Nesse caso, você vai precisar de um sensor de deslocamento apontando para o eixo de rotação da máquina. Normalmente são mancais grandes de deslocamento, turbinas hidrelétricas também têm essa característica. Então é melhor você ter um sensor de deslocamento. Lembrando que o sensor de deslocamento tem a vantagem de medir a folga do eixo com relação ao mancal, o deslocamento relativo, né, e deslocamentos absolutos, quando o eixo sai da posição, o deslocamento estático, a gente falou sobre isso, né, a distância, né, ele está medindo a posição, a proximidade. Quando você trabalha numa faixa de frequência de 10 até 1000 Hz, a melhor coisa é você medir com velocidade. Pode-se também usar o acelerômetro, porque o acelerômetro nessa faixa, você integra o sinal, usa o circuito integrador, e aí você vai ter uma informação de velocidade, que é um ótimo indicador da severidade da vibração entre 10 Hz e 1000 Hz. A vantagem é que você tem uma informação, né, absoluta, né? Você tem velocidade, né, absoluta, você tem aceleração absoluta. Se você estiver usando um acelerômetro nessa faixa de frequência, se você fizer a integração 2 vezes, você vai ter uma informação absoluta do deslocamento, enquanto que com sensor de deslocamento, você tem sempre o deslocamento relativo, né? Frequências maiores de 1000 Hz, o indicado é sempre você medir com acelerômetro, né? Mas vamos lá. Você usa o vibrômetro se o nível geral da vibração está sendo medido. Ou seja, se você quer ter uma visão global da vibração de máquinas. Lembre-se, a vibração de uma máquina tem várias causas simultâneas funcionando, várias fontes de vibração simultânea. E aí esse sinal se sobrepõe. Você tem sinal de baixa frequência, sinal de alta frequência, né? O vibrômetro ele te dá uma visão global da vibração, porque ele amplifica os deslocamentos, né? Amplifica a vibração de baixa frequência, tá certo? E ele diminui um pouco a vibração de alta frequência. Então ele equilibra mais ou menos as amplitudes nessa faixa toda. É a característica da medição de velocidade de vibração. Você vai ter informação tanto na baixa frequência como na alta frequência nas médias. Então você tem uma visão global, né? E você tem a informação de severidade de vibração. Bom, se o transdutor vai ser segurado com a mão, é bom que você use um vibrômetro, né? Se a máquina trabalha com baixas velocidades, menor que 1.200 RPM, meça a vibração usando um vibrômetro também, meça a velocidade, né? Já quando você está interessado em altas frequências, acelerômetro. Quando a resposta da estrutura vai estar sendo medida, você está interessado em determinar a função resposta em frequência e não ter simplesmente uma visão geral da vibração, use o acelerômetro, tá? Se você tem altas temperaturas, o vibrômetro é mais sensível à temperatura do que o acelerômetro. Então, use um acelerômetro quando você tem medição em alta temperatura, tá? E quando você precisa de longa durabilidade, ou seja, um sensor que dure muito tempo, que você vai instalar na máquina e você quer que ele, né, dure muito tempo, você não quer ficar trocando o tempo todo. Então, o acelerômetro ele tem uma durabilidade maior do que o vibrômetro, né? Mais de 2 anos você consegue usar ele em medição contínua na indústria, sem problema, sem necessidade de recalibração ou de perder a qualidade do resultado, né? Pensando agora nas máquinas, né? Então, quando você está medindo vibração em turbinas a vapor, em bombas ou compressores de grande porte, ok? Meça deslocamento. Se você tem turbina a gás ou bombas de médio porte, bom, pode ser tanto deslocamento como velocidade. Mas você vê que quanto vai diminuindo o tamanho da máquina, você não precisa mais usar o sensor de deslocamento, você pode medir velocidade. Um motor elétrico, né, um motor de combustão também, de qualquer maneira. Normalmente, quando você está interessado em vibração global, ventiladores, você pode medir tanto deslocamento como velocidade. Agora, quando você está preocupado, né, com bomba que tem elementos rolantes lá dentro, muitos discos girando, né, o sistema de compressão da bomba, ou motores que vão trabalhar com velocidades mais altas, de rotação mais alta, aí então você vai medir ou a velocidade ou a aceleração. Ok? Tá?
Aqui a gente tem uma outra tabela que vai juntar essas informações todas, né, falando da grandeza agora, a faixa de frequência, que normalmente você vai trabalhar, então deslocamento relativo, usando um proximíter, um sensor de deslocamento. Ele trabalha bem até 2000 Hz. Tá? Você vai ter 5 volts para cada milímetro de deslocamento. Essa é a sensibilidade típica que você tem. Tá? É bom de você usar isso quando você quer determinar o movimento relativo da árvore, né, do eixo, né, dentro de um mancal, tá? Normalmente mancal de deslizamento, pode ser mancal de rolamento também, mas normalmente mancal de rolamento a gente usa em máquinas menores com rotações maiores. Né? Então a gente mede o deslocamento relativo em máquinas de grande porte, em que normalmente os mancais são de deslizamento. Vantagem de você fazer isso, os sensores de deslocamento são pequenos e leves, a calibração deles é simples, mas a gente vai detalhar mais quando a gente está falando de sensores indutivos, que a gente tem que fazer uma calibração cada vez que você instala. Tá? Ele permite medir tanto o deslocamento dinâmico, né, a vibração, como o deslocamento estático sem contato. E porque não tem contato, tem uma vida longa. Desvantagem, necessário usar uma fonte de alimentação e às vezes a localização dele dificulta isso, né? E qualquer heterogeneidade do material da árvore vai causar problemas na medição. Ele é sensível a isso. Nós vamos falar mais sobre isso quando a gente estiver falando dos tipos de sensores de deslocamento. Mas a ideia básica seria de que, já que ele mede ou capacitância ou indutância, a gente falou disso, né? Sensores capacitivos e indutivos, o material vai afetar na indutância e na capacitância. Né? Bom, medição de velocidade absoluta, você faz usando o vibrômetro. Tá? Ele vai trabalhar bem na faixa de 10 a 2000 Hz. Você vê que 2000 Hz está batendo aqui com a mesma coisa que o sensor de deslocamento, tá? Com uma sensibilidade maior. Ou seja, para cada metro por segundo de vibração, ele produz 30 milivolts. Então é mais fácil de você medir, aquilo que a gente já comentou. Tá? Então ele gera uma tensão elétrica maior do que o sensor de deslocamento, do que o sensor de aceleração. Tá? Então você consegue medir a vibração de carcaça, né, nos mancais, né, mancais de rolamento. Então você não precisa chegar no eixo, você pode colocar o vibrômetro no mancal, na estrutura de fixação do mancal, e você tem uma medição boa. Né? Eles são autogeradores, ou seja, eles vão gerar tensão elétrica pela movimentação do elemento, né, móvel, né, da massinha sísmica dentro da bobina elétrica. Ok? Então ele mede velocidade relativa, né? Então você consegue limpar o ruído do sinal. Né? Ele também consegue ter informações absolutas, tá certo? Então você tem uma medição absoluta. Então, aqui, quando você faz uma medição de velocidade relativa, a razão entre o sinal e o ruído é baixa, né? Você tem um sinal mais limpo. Né? É um sensor robusto, de uso fácil, porque você vai lá com a mão e coloca ele sobre a máquina e faz a medição. Né? Problemas, normalmente ele é grande e pesado, apesar que a gente vai ver que já tem sensores menores já, não consegue trabalhar com alta temperatura, mais do que 100 graus eles não conseguem trabalhar. Né? A faixa de frequência dele é ampla, mas é limitada em alta frequência. Máquinas típicas na indústria mecânica trabalham com rotações mais altas, e aí o vibrômetro não consegue trabalhar nisso daí. Né? E ele é sensível ao campo magnético e à vibração transversal. Tá? Então, qualquer vibraçãozinha transversal afeta o resultado de um vibrômetro. Bom, fechando aqui com o acelerômetro, que também é um sensor absoluto, mede aceleração, então é um sensor piezoelétrico, trabalha bem com baixa frequência até alta frequência, 10.000 Hz aqui. Né? Aqui só chega até 2.000, aqui eu estou chegando a 10.000 Hz. Né? E ele consegue 100 milivolts por G. Aí você fala, oh, né? Então dá uma informação muito boa. Rapaz, veja lá, aqui é por G, aceleração da gravidade. Não é grama, é aceleração da gravidade. Aqui a gente está falando em metros por segundo. Né? Quer dizer, então, para 1 metro por segundo, esse daqui gera 30 milivolts. Esse daqui gera 100 milivolts para 10 metros por segundo, que é normalmente a aceleração da gravidade. Ou seja, é praticamente a mesma coisa, um pouco menor às vezes a sensibilidade. Veja que nessa faixa aqui ele vai gerar só 10 milivolts para cada 10 metros por segundo. Então, é uma sensibilidade menor do que
o do vibrômetro. Tá? Bom, também você vai montar ele na máquina, então ele consegue fazer a medição a partir do mancal de rolamento, né? Tanto o vibrômetro como o acelerômetro, eles são fixados na máquina, ou então, né, apoiados na máquina, né, e fazem medição absoluta. Eles são pequenos, os acelerômetros, né, são pequenos, são leves, tem uma faixa ampla de frequência para trabalhar, tá? O uso deles é fácil, montou, tem boa resposta, são robustos e têm vida longa por causa dessa estrutura que eles têm. Né? Deficiência, tem que ter fonte, né? Ele tem que ser alimentado, né, para funcionar, ou então você vai ter que ter uma fonte para o condicionador de sinal. O condicionador de sinal precisa, que é o que vai transformar picocoulomb em volts, e depois você vai ter que amplificar isso. Então precisa de fonte para o elemento condicionador ou alguns tipos de sensores para o próprio sensor. A temperatura que ele trabalha também é uma temperatura menor que 120 graus, mas existem sensores, acelerômetros, né, para alta temperatura. Eles são sensíveis à interferência eletrostática, né, e normalmente o acelerômetro mede bem, enfatiza, amplifica mais, né, a alta frequência em detrimento da baixa frequência. Ele enxerga bem o que acontece em alta frequência e não enxerga direito o que acontece em baixa frequência, por causa da característica, né, do sensor. Né? Então, medição de deslocamento, você enxerga bem a baixa frequência e não consegue enxergar a alta frequência. Medição de velocidade, você tem uma visão geral muito boa. Medição de aceleração, você não enxerga direito a baixa frequência e você enxerga bem o que acontece em alta frequência. No próximo vídeo a gente vai falar também sobre os sistemas de medição, seria a continuação disso. Mas para que essa aula não ficasse muito longa, eu dividi em vídeos pequenos falando sobre os sensores de medição. Vou produzir esses vídeos, vou deixar também no YouTube e vou deixar o link para vocês lá no muro da disciplina. Ok? Gente, muito obrigado então. Agradeço a participação e a atenção de vocês, né, nessa aula, mais uma aula, mais um vídeo de aula da disciplina Vibrações Industriais do curso de Engenharia Mecânica da UNB. Muito obrigado e até a próxima, gente.